Olá, alunos! Hoje vamos falar de um conceito muito importante na área da refrigeração e da climatização, que é o conceito de calor. O calor, então, ele é estudado na disciplina de calorimetria e também na termodinâmica. Para mostrar como funciona, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem simples. Imagine que eu tenho aqui um corpo quente a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius. E eu tenho aqui um corpo mais frio, a temperatura de 20 graus Celsius. O que vai acontecer quando esses dois corpos foram colocados em contato é que haverá transferência de calor do corpo quente para o corpo frio. Ou seja, o corpo quente vai ceder um pouco da sua energia para aquecer o corpo frio. Essa é da natureza. Sempre que há diferença de temperatura, há um fluxo de calor indo de um corpo para o outro. Por definição, um corpo não possui calor, né? Ou seja, eu não posso dizer que o corpo de 80 graus Celsius tem mais calor que o corpo de 20 graus Celsius. Eu posso dizer que ele tem mais energia interna, por conta da vibração das suas moléculas. Mas a definição de calor mesmo, ela é uma energia em trânsito, a energia que vai do corpo quente para o corpo frio. Nesse caso, o corpo A é o corpo quente e o corpo B é o corpo mais frio. Para explicar bem esse detalhe, para mostrar bem isso, vou mostrar assim. Imagine que um corpo A ele tem uma massa de 2 kg e o seu calor específico de 3 kJ por quilograma grau Celsius. E ele troca calor com o corpo B, que tem o mesmo calor específico e o dobro da massa. A pergunta é, quando eu coloco os dois corpos em contato, qual a temperatura de equilíbrio? Lembra que o corpo A ali era a temperatura de A, era 80 graus Celsius, e a temperatura do corpo B, 20 graus Celsius. Essas são as temperaturas iniciais, né, dos dois corpos. Nesse caso, veja o esquema que eu estou mostrando aqui. Eu tenho o corpo A e aqui o corpo B. O calor está fluindo, né, de A para B. Estão em contato. Vamos considerar que não exista, que esses dois corpos estão dentro de um calorímetro, né, que a gente sempre usa essa ideia do calorímetro, para evitar que tenha qualquer perda de calor para o meio externo. Então, vamos supor que o teu calorímetro é como se fosse um recipiente, né, uma caixa, ou um meio isolado, né? Que eu não tenha nenhuma perda de calor para o ambiente. Ou seja, todo o calor cedido pelo corpo A, ele vai ser recebido pelo corpo B. Então, obviamente, isso aí é uma hipótese simplificativa, né? Mas ela é muito útil para a gente ter aí, fazer esses cálculos. Bom, vamos pensar um pouquinho. O corpo A está a 80 graus Celsius. A sua temperatura, quando ele cede energia para o corpo B, a temperatura dele vai baixar. Eu vou dizer que o corpo A sofre uma variação de temperatura de A. Já o corpo B, que inicialmente está a 20 graus Celsius, ele vai ter a sua temperatura aumentada, porque ele vai receber energia, vai receber calor do corpo A. Então, a sua temperatura vai de 20 graus Celsius para uma temperatura maior, que é a temperatura de equilíbrio. Vamos chamar essa variação de variação de temperatura de B. Outro detalhe importante aqui, que o corpo A ele tem 2 kg. Eu disse que o corpo B tem o dobro da massa do corpo A, então ele tem 4 kg. Para a gente calcular a troca de calor sensível, quando eu falo sensível, porque quando há variação de temperatura, né? Porque quando há variação de fase, mudança de fase, quando acontece a vaporização ou condensação, tem calor latente envolvido. Nesse caso, é só calor sensível envolvido. E o calor sensível tem uma equação. A descoberta aí dos cientistas estudiosos aí no passado, eles chegaram à conclusão que o calor trocado ele depende da massa, do calor específico da substância e da variação de temperatura que ele sofre. Ou seja, o calor trocado depende dessas três grandezas. Para o corpo quente, o que a gente tem? O calor cedido vai ser a massa, o seu calor específico, que eu vou chamar de corpo, é a massa de A, né? O calor específico de A, a temperatura de 80 menos a temperatura de equilíbrio. Essa aqui é o nosso ΔTA, variação de temperatura do corpo A. Já para o corpo frio, a gente vai ter que o calor recebido vai ser igual à massa do corpo B, vezes calor específico do corpo B. Agora, a variação de temperatura é a temperatura de equilíbrio menos 20. Esse é a ΔT,
de B. Por quê? Nesse caso, estamos trabalhando aqui em valores de módulo, ou seja, valores positivos. Então, ΔT é sempre positivo. Então, fazendo essa igualdade, o calor cedido do corpo pelo corpo quente é igual ao calor recebido pelo corpo frio, eu tenho massa de A, calor específico de A, 80 menos TE aqui, essa conta aqui tem que fazer, é igual a massa de B vezes calor específico de B, vezes essa variação, temperatura de equilíbrio menos 20. Como o calor específico de A é igual ao calor específico de B, ó, eu vou cortar essa grandeza aqui. Ó. Veja que eu cortei aqui. Ó. E eu sei que a massa de A é igual a 2 kg, a massa de B é 4 kg. Vamos substituir nessas equações aqui. Ó. O 2 está aqui, massa de A, e o 4 está aqui, massa de B. O calor específico já sumiu. Bom, agora eu tenho uma operação distributiva. Esse 2 ele multiplica tanto 80 quanto o temperatura de equilíbrio. Esse 4 multiplica o T de equilíbrio e multiplica também o 20 ali. Ó. Então, fazemos o seguinte, 2 vezes 80 dá 160. 2 vezes temperatura de equilíbrio dá 2 vezes temperatura de equilíbrio aqui. Ó. Dá negativo aqui. Ó. 4 temperatura de equilíbrio menos 80. Está aqui. Ó. Com isso eu tenho, olha, eu vou levar o 80 para o outro lado, vai ficar 240. E vou levar o menos 2 para o outro lado, vai ficar mais 2. Então, vai somar, vai dar 6 temperaturas de equilíbrio. É uma operação matemática simples aí. A temperatura de equilíbrio, então, vai ser 240 dividido por 6, que dá 40 graus Celsius. Vejam, pessoal, que ao final do processo, os dois corpos, o corpo A e o corpo B, eles atingem a mesma temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius. Então, vejam aqui, ó, o corpo A e o corpo B, os dois a 40 graus Celsius. Bom, veja que o corpo A passou de 80 graus Celsius para 40 graus Celsius, enquanto que o corpo B passou de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. O ΔT de B foi de 20 e o ΔT, né, de A foi de 40, não é isso? Por que essa diferença? A diferença é que vocês têm que se lembrar que aqui tem 4 kg e aqui tem 2 kg, né? Então, veja que a massa também faz diferença, né? É isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.